Se eu te dissesse que talvez suas plantas não estejam morrendo por falta de sorte, mas por pequenos erros que você comete todos os dias sem perceber, você acreditaria? Muita gente acha que não tem mão boa para plantas, que toda planta que entra na casa morra, que nada floresce, que nada fica bonito por muito tempo. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, o problema não está na planta e nem em você. Está em como você está cuidando dela. E é por isso que hoje eu vou te contar os 5 erros mais comuns que, sem querer, estão matando suas plantas. Fica comigo até o final, porque eu tenho certeza de que pelo menos um desses erros você já cometeu, talvez até hoje. E quando descobrir, tudo vai começar a fazer sentido. Antes de tudo, deixa eu te contar uma coisa que ninguém fala. Plantas não morrem de um dia para o outro. Elas avisam. Um amarelinho na ponta da folha, uma mancha escura, uma folha que fica mole demais, o solo encharcado, ou até o contrário, seco como o deserto. A planta fala com você, só que em silêncio. O problema é que a gente não aprendeu a ouvir. E quando repara, já é tarde demais. Talvez você já tenha passado por isso. Compra a planta, fica linda na primeira semana, tira foto, coloca na sala. Depois, começa a murchar, secar, cai folha. O caule fica mole e pronto. Você desiste e joga fora. Acha que o erro é seu. Mas a verdade é simples. Ninguém nunca te ensinou o jeito certo de cuidar. O primeiro erro, e talvez o mais comum de todos, é regar demais. Pode parecer estranho, porque a gente cresce ouvindo que planta precisa de água. Mas a maioria das plantas morre afogada, não de sede. As raízes precisam respirar. E quando a terra fica encharcada por muito tempo, elas apodrecem. A planta fica com o caule mole, folhas amarelas, murchas, e você acha que ela está com sede. E rega mais, ou seja, mata tentando salvar. E sabe qual é o pior? Muita gente rega com o horário marcado, como se planta fosse tomar café na segunda e água toda a quarta. Planta não tem relógio, ela tem necessidade. Antes de regar, coloque o dedo na terra. Se estiver úmida, não rega. Simples assim. O segundo erro é o oposto. Esquecer da planta. Deixar a terra seca por semanas, o vaso no canto da casa sem luz nenhuma. E acreditar que, por ser planta resistente, ela vai sobreviver. Ninguém sobrevive no escuro, sem alimento, sem água. As folhas começam a ficar quebradiças, perdem cor, o solo parece pó. Mas muita gente vê isso e pensa que é normal. Não é. Planta seca demais entra em modo de sobrevivência. Ela para de crescer, para de florir e aos poucos morre em silêncio. Nem sempre ela desmaia de uma vez. Às vezes ela apaga devagar. Outro erro muito comum é colocar a planta no lugar errado. A gente compra porque achou linda, coloca na estante mais bonita, no banheiro sem janela, no corredor escuro ou no sol de meio-dia, achando que ela vai se virar. Só que luz é vida para a planta. Sem luz, ela enfraquece. Com luz demais, queima. A jiboia, por exemplo, ama luz indireta e sombra leve. A suculenta precisa de sol. O lírio da paz não aguenta sol direto. E ainda tem quem coloque a planta perto do ar-condicionado, ventilador ou fogão, como se fosse decoração de filme. A planta sente tudo: vento, calor, frio, umidade. E ela responde com folhas caindo, queimadas ou manchadas. O quarto erro é esquecer que vaso também é parte do cuidado. Tem gente que compra a planta no supermercado, deixa no mesmo potinho de plástico por meses, sem drenagem, sem espaço para a raiz crescer. Ou coloca num vaso lindo, mas sem furinho embaixo. E a água fica presa, apodrecendo tudo. Outros colocam um vaso grande demais, achando que a planta vai ter espaço para crescer. Mas o que acontece é que a água fica acumulada no excesso de terra e a raiz apodrece. Vaso precisa de furo. Prato precisa ser limpo. Raiz precisa respirar. E o quinto erro, talvez o mais perigoso, é achar que planta precisa de adubo o tempo todo. A pessoa vê a planta fraca e já coloca fertilizante, vitamina, pó, líquido, açúcar, café, casca de ovo, arroz, tudo junto, achando que vai salvar. Mas planta intoxicada morre rápido. Adubo demais queima a raiz, deixa a folha amarela e mata lentamente. Planta não precisa de muito. Ela precisa do que é certo, na quantidade certa, no tempo certo. A natureza nunca exagera. Quem exagera somos nós.
Se algum desses erros parece familiar para você, fica tranquila. Todo mundo já matou alguma planta tentando cuidar. O importante é que agora você sabe. E quando a gente sabe, a planta agradece. Mas antes de você sair correndo para regar tudo ou mudar a planta de lugar, deixa eu te contar uma coisa. Plantas são generosas. Mesmo depois de meses sofrendo, elas tentam sobreviver. Se você mudar pequenos hábitos, elas respondem. E é por isso que agora, depois de te mostrar os erros, eu quero te mostrar como corrigir tudo isso de forma simples e definitiva. Porque cuidar de plantas não é sobre perfeição. É sobre observar, ajustar e permitir que a natureza faça o resto. Lembra do primeiro erro? O excesso de água? A solução é mais fácil do que parece. Toque na terra. Se estiver seca até a segunda falange do dedo, é hora de regar. Se estiver úmida, espera mais. E quando for regar, regue de verdade, até a água escorrer pelo furo do vaso. A planta bebe por baixo, não por cima. Nada de gotinhas por dia. A planta não é passarinho. É melhor regar bem, e só quando necessário, do que molhar todo o dia sem necessidade. Para evitar a falta de água, crie uma rotina visual, não de calendário. Olhe para suas plantas. As folhas estão firmes. A terra está levemente úmida. A planta parece feliz. Então, está tudo bem. Mas se estiver seca demais, murcha, com folha caindo, é um pedido de socorro. E se você viaja muito, existem vasos auto-irrigáveis e até truques com cordão de algodão e garrafa de água que mantém a planta hidratada sem risco de excesso. Sobre o erro da luz, aqui vai um segredo. Antes de comprar a planta, descubra de onde ela vem na natureza. Planta de floresta cresce à sombra das árvores, meia luz. Planta de deserto aguenta sol direto. Planta de ambiente úmido não vai gostar do ar seco da sala com ar-condicionado. O ideal é colocar perto de janelas com luz indireta ou atrás de cortinas finas. E nunca encostar planta em vidro quente, nem deixar folha queimando no sol do meio-dia. Luz é tudo para a planta. Sem ela, não existe fotossíntese. Sem fotossíntese, não existe vida. Vaso errado também dá para resolver. A regra de ouro é simples. Vaso com furo embaixo. Sempre. Se não tiver furo, não é vaso. É enfeite. Terra boa é terra leve, com drenagem. Coloque pedra, argila expandida ou caco de cerâmica no fundo. Depois, substrato. Só terra pura compacta e mata a raiz. E se a raiz estiver saindo pelo fundo do vaso, é hora de replantar para um vaso apenas um número maior. Nada de colocar mudinha em vaso gigante demais. E sobre o adubo, use com calma. Não existe planta que sobreviva à ansiedade do dono. O ideal é adubar a cada 30 ou 40 dias com adubo orgânico ou NPK específico. Folhas amareladas nem sempre são falta de nutriente. Às vezes é excesso de água, falta de luz ou raiz sufocada. A planta é simples. Quem complica somos nós. Agora que você já entendeu tudo isso, me diz, quantos desses erros você já cometeu? 1, 2, todos? Tudo bem. A partir de hoje, você vai olhar para suas plantas com outro olhar. Não como decoração que precisa estar perfeita o tempo todo, mas como vida. Vida que respira, cresce, sente frio, calor, sede, excesso, abandono e carinho. Planta não quer muito de você, quer equilíbrio. E se você chegou até aqui, eu tenho um convite. Escolha uma planta da sua casa que você achava que estava morrendo. Hoje mesmo, olhe para ela. Toque a terra. Veja onde ela está. Sinta se está recebendo luz. Veja se o vaso tem drenagem. E faça uma coisa simples. Ajuste. Só isso. Às vezes é trocar de lugar. Às vezes é regar menos. Às vezes é dar mais claridade. E essa pequena atitude pode ser o que vai salvar aquela plantinha que você já estava prestes a desistir. Agora me conta nos comentários. Qual desses erros você percebeu que estava cometendo? E qual planta você quer salvar primeiro? Eu leio todos e adoro ver a evolução de vocês. Se esse vídeo te ajudou ou abriu seus olhos, deixa o like, se inscreve aqui no canal Cantinho das Plantas e compartilha com alguém que também está quase desistindo das plantinhas de casa. No próximo vídeo, eu vou te mostrar 7 plantas tão fáceis que é quase impossível matar. Perfeitas para quem está começando, para quem diz que não tem tempo e até para quem já desistiu várias vezes. Você vai ver que todo mundo pode ter um cantinho verde em casa. E como eu sempre digo,
A planta certa, no lugar certo, com o cuidado certo, transforma qualquer espaço. A gente se vê lá.